Reabrindo os trabalhos, nesse momento passo a palavra por 10 minutos, né? Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Presidente. Vamos dar um desconto ao deputado Schiavinato. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, satisfação poder nessa segunda-feira falar de um assunto importante através de um projeto de lei de nossa autoria, juntamente com o deputado Russenbach, falando de osteoporose e criando a primeira semana estadual de combate e prevenção. E é muito importante nesse momento onde nós teremos, através dessa lei 19.040 de 2017, nessa primeira semana, nós teremos na terça-feira, na sede da Secretaria de Saúde, aqui em Curitiba, uma videoconferência a todo o estado do Paraná, falando sobre o tema e chamando a atenção da nossa sociedade por um tema tão importante que oferece oportunidade para que as pessoas tenham sobrevida, tenham vida e vida com qualidade. E hoje nós estaremos recebendo aqui, ouvindo a palestra com a médica endocrinologista Kleine Lopes Biachini, nesse grande expediente. A profissional é formada pela Universidade Federal do Paraná e preside a Associação Brasileira de Estudos do Metabolismo Ósseo e Mineral, na Regional do Paraná. Também a doutora Kleine é chefe do Ambulatório de Doenças Osteometabólicas do Hospital Universitário Evangélico aqui de Curitiba e professora de endocrinologia da Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná. Ela falará sobre a osteoporose e a importância da prevenção à doença. Acompanha a doutora o senhor Rubens Bendelin, coordenador estadual de saúde do idoso. E deixar bem claro, a gente queria agradecer ao deputado Péricles de Mello por ter nos dado a oportunidade de abrir esse espaço, que era todo teu, Péricles. Muito obrigado, para que a gente pudesse, na semana, falar desse assunto tão importante. Doutora Kleine, tem a palavra. Então, primeiramente, eu quero agradecer a honra de ter sido convidada para conversar com vocês sobre um assunto tão importante sobre a osteoporose. Quero cumprimentar o senhor Ademar Trajano e já em nome dele todos os componentes e os deputados aqui presentes e agradecer a presença de todos vocês. Bem, eu procurei trazer alguma coisa que fosse de interesse, que não fosse muito técnico, então eu trouxe o seguinte, que para todos nós, a gente sabe que a função do osso, quando a gente pensa em osso, ela nos sustenta, ela nos ajuda a locomover, mas a gente esquece às vezes que ela nos protege. Então ela tem uma situação de que ela nos ajuda, que o nosso coração fique no lugar, o nosso pulmão se expanda de maneira correta e assim outros órgãos. O que nós temos visto nas pesquisas é que a parte metabólica tem se tornado cada vez mais famosa, porque o osso é uma reserva de cálcio e fósforo, mas também ele parece que gerencia toda a parte de energia do nosso organismo. Bem, se a gente for pensar no nosso esqueleto, nós vamos pensar o seguinte, ele precisa ser torcido, tensionado, encurvado, comprimido e voltar à forma original. Para isso, a gente conta com situações e estruturas que fazem parte do osso. Por exemplo, nós temos um osso que precisa de uma densidade óssea, geralmente uma parte mineral. Nós precisamos de uma microarquitetura e, junto a essa microarquitetura, precisa ter uma conectividade adequada, para que qualquer torção ou qualquer situação de estresse nesse osso, ele volte à forma normal. E é claro que para isso, como qualquer prédio, qualquer construção, nós temos que ter a remodelação, nós temos que
ter o conserto do desgaste dessa obra. Quando o osso é jovem, você, ao mesmo tempo que está destruindo, você constrói o osso, e esse equilíbrio é a característica de um osso saudável. Porém, se você vai envelhecendo ou tem problemas de algumas doenças, uso de algumas medicações, a própria pós-menopausa faz com que nós tenhamos mais reabsorção do que construção. E com isso, eu estou sem o laser point aqui, mas essa segunda figura mostra como ela está porosa. E isso faz parte do quadro que nós chamamos de osteoporose. Então, definindo, a osteoporose é uma doença hoje chamada de osteometabólica, caracterizada pela deterioração progressiva da microarquitetura, a perda da mineralização, que resulta na diminuição da força e das qualidades ósseas. E nós sabemos que nós vamos tratar o quê? A prevenção daquilo que é a pior complicação, a fratura. Então, quais são as fraturas mais comuns? Principalmente na pós-menopausa, nós temos a de punho, que de antemão já dá um gasto enorme para o governo, porque 20% dessas pessoas vão ser hospitalizadas. Outra situação, algumas delas não conseguem a consolidação adequada dessa fratura e vão sofrer com a má fusão desse calo ósseo, ou então uma osteoartrite que as impede de praticar a sua atividade corriqueira. A outra fratura comum é a de vértebra. Muito comumente, essa fratura de vértebra ela é silenciosa. E o que acontece é que essa pessoa só vai perceber quando ela começar a perder a altura. A dor aguda, essa não tem como você ignorar. Ela é tão intensa que você é obrigado a ser internado e usar medicamentos fortes para que haja analgesia. Agora, o que a pessoa vem no nosso consultório e geralmente ela se queixa, e é aí que nós fazemos o diagnóstico. Ela vem dizendo que ela está perdendo altura, ou então que a roupa não serve mais. Por quê? Porque ela está ganhando uma barriguinha. Então, se você perceber ali a terceira figura, a pessoa está ganhando um aspecto envelhecido, que é aquela situação que de longe você não precisa ver a ruga da pessoa. Você vê a atitude dela barriguda, você diz aquilo é um idoso. Então, ela vem, às vezes, reclamando para a gente, e isso tem que nos alertar que esse indivíduo possa ter a osteoporose. Ao mesmo tempo, eu voltei, desculpe, aqui vem a principal, é a fratura de fêmur, com 30% de mortalidade no primeiro ano pós o evento. A outra situação é que esse indivíduo, quando fratura o fêmur, precisa ficar na cama, isso quando não precisa ficar dependente de indivíduos ao redor, que são principalmente as mulheres e que às vezes estão na fase produtiva, que precisam abandonar o seu trabalho para cuidar de alguém que está com osteoporose. E outro dado é que quando essa pessoa se recupera, digamos que ela voltou a andar, ela fica emocionalmente lábil e ela não tem autoconfiança. E muitas vezes ela abandona também o que vinha fazendo. Então, por esses motivos, nós precisamos nos sensibilizar, porque a fratura de fêmur é uma coisa importante no nosso estado. Eu trouxe essa revisão feita pela doutora Vitória, agora no 2017 foi publicado. Ela fez uma coisa simples, ela foi na base do DataSUS, pegou as pessoas que tinham mais de 60 anos e viu o motivo do internamento. E ela viu que 70% das mulheres estavam incluídas naquelas mais de 11 mil fraturas que aconteceram nesse período de 2010 a 2014. E 30% dos homens tiveram fratura de fêmur. Quando ela foi fazer os cálculos, ela viu que, deixa eu só voltar aqui. Isso, aqui. Então, nós temos os valores no Paraná, embora não sejam tão acima, mas eles ainda estão a mais do que nas outras regiões do Brasil. Ali naquela primeira parte onde tem o asterisco rosa, quer dizer que as mulheres em todas as idades ganham na incidência de fraturas aqui no Paraná das outras regiões do Brasil. Os homens só em algumas idades, mas no total nós somos quase que campeões de fratura de fêmur. Além do que, a Vitória acabou fazendo um cálculo. Ele está meio pequeno, mas vocês acreditem no que eu vou falar. Um internamento para uma situação cardiovascular, um infarto, uma revascularização cardíaca, custa em torno de R$ 2.400 em média. O internamento por fratura de fêmur custa mais de R$ 2.600.
Então, por isso, nós temos como fatores de risco para essa osteoporose, principalmente a idade acima de 65 anos. Vários outros fatores também estão incluídos ali, como, por exemplo, maus hábitos, o hábito do etilismo, do tabagismo, a não prática de atividade física, mas o envelhecimento é uma situação que nós precisamos nos alertar. E aqui, o que eu trouxe para vocês é o seguinte: como é que está a situação do Brasil? Isso eu acho que vocês sabem mais do que eu, principalmente quem faz as leis, não é o deputado Luiz Carlos. Então, eu acredito que foi baseado nisso, porque em 2015 nós tínhamos em torno de 11% de idosos, e aqui idosos a gente chama acima de 65 anos. Vamos ter em torno de 25 milhões em 2030, e a partir de 2060 serão 34% dos indivíduos que vão estar acima de 65 anos. A importância disso é que a população vem diminuindo a natalidade, ali em 1960 a média era de 6 filhos, progressivamente estamos indo para 2020 com uma média de 1,5 filho. Com isso, naquele quadro bem lá acima, inclinado, nós estamos vendo uma queda da natalidade, uma diminuição da mortalidade, fazendo com que a gente tenha uma somatória de que hoje 70% da população é ativa, porém, a partir de 2030, nós vemos que aonde eu fiz aquele quadradinho com o rosa, ele representa os indivíduos acima de 65 anos, ou seja, a nossa faixa de pessoas que vão estar ativas economicamente vão se situar em 30% ao redor das pessoas que têm 65 anos ou mais. Portanto, como nós temos um problema de que o risco de fratura está aumentando para essas pessoas que têm mais de 65 anos, eu acho que é nosso dever diagnosticar e alertar sobre esse problema da osteoporose. Nós podemos fazer o diagnóstico quando o indivíduo cai e fratura, mas é uma queda de fragilidade, ou seja, de baixo impacto, ou podemos furar a pessoa no osso e ver a microarquitetura sendo alterada, porém são duas situações muito cruéis. Então, nós preferimos fazer uma densitometria óssea, que infelizmente ainda não é de domínio para todas as populações aqui no Paraná, algumas só que têm o direito, porque é um exame de alto custo. Mas o que nós temos como alvo terapêutico? Nós temos que tratar a densitometria, a microarquitetura e a conectividade óssea. Mas lembrar também que nós precisamos alertar o nosso indivíduo que ele precisa manter o equilíbrio, a força muscular e a velocidade da marcha, porque é isso que garante a diminuição da queda, que é o que faz a fratura. O que nós temos de remédio, infelizmente, às vezes a gente quando vai ao médico tem aquela esperança que o médico vai curar 100%. Não. Infelizmente, nossos remédios, na melhor das hipóteses, conseguem diminuir o risco de fratura em 60%. 40% das pessoas vão continuar fraturando. E o pior disso é que, ao final de um ano, só 50% das pessoas têm aderência à medicação. Qual é a nossa solução? Eu acho que nós precisamos investir na prevenção, principalmente estimulando a saúde musculoesquelética, e, para isso, A senhora tem um minuto para concluir, por gentileza. participar de programas com educação, conscientização e prevenção. Nós já há 8 anos tentamos, através de medidas públicas, fazer essa orientação no mês de outubro, e eu estou aqui então e parabenizo ao doutor José Carlos Schiavonato por causa desta lei, que vai nos colocar de uma maneira oficial no calendário, e ao mesmo tempo agradecer também ao senhor Rubens Benglin pelo convite e também pelo entusiasmo para que a gente viesse falar aqui e introduzir essa lei. E ainda assim, convido a todos agora no dia 20, que é a sexta-feira, a participar na Rua da Cidadania, no Pinheirinho, dessa outra feira de educação e prevenção em osteoporose. Obrigada. Eu que agradeço e suspendo por alguns minutos a sessão para o devido registro fotográfico.